Beleza? Então, tá bom aí? Tá. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos novamente à Casa de Amparo. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti e hoje vamos fazer a palestra pensando a partir dessa sexta vai voltar o grupo dos estudos da sexta-feira baseado no Livro dos Espíritos, que é a obra do Kardec. Ano passado, no segundo semestre, a gente iniciou, então agora novamente estamos voltando a esse estudo. Então, pensando nisso, vamos propor agora a gente poder entender de fato o que é esse Livro dos Espíritos. A gente sabe que há 1018 questões que Allan Kardec fez para os espíritos, eles responderam, mas é só isso. Ali a gente consegue enxergar ali. Eu vou fazer minha palestra se baseando no Cosme Massi, que é um cara que estudou mais de 10 anos sobre o Livro dos Espíritos, ele conseguiu entender a fundo o que ali queria mostrar para nós. Então ali, por exemplo, ali tem a introdução do estudo da doutrina espírita, tem o item do 1 ao 17, depois tem o prolegômenos, o que é isso? Depois ele é dividido em 4 partes, a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta. O que essas 4 partes querem nos mostrar, querem nos ensinar? Então, hoje a gente, de fato, vamos sair daqui, a gente entendendo o que é essa obra, essa obra-prima que, segundo nos foi ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus nos deu 3 revelações. A primeira pelo Moisés, no Antigo Testamento, a segunda pela justiça, a segunda por Jesus, pelo amor, e a terceira pelo Espiritismo, pela verdade. Cada qual foi dado conforme a humanidade estava pronta para receber aquela verdade. Isso foi porque Jesus falava por parábolas, o pouco que ele falava já logo pregaram ele na cruz, até quando ele falou com Nicodemos, se não crereis nas coisas terrenais, imagina nas celestes. Então, pensando nisso, veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita, da qual Allan Kardec foi o nosso professor, foi da qual que ele codificou todos os estudos. Daí, se puder passar ali no PowerPoint. Só um pouquinho. Eu tinha falado por Duda. Deixa eu estar aqui. Quer expandir ele? Não, o PowerPoint. Aqui, agora expande aqui. Vou ter que começar a começar aqui. Ali, que nem eu tinha falado, esse Cosme Massi, em 1970 ele já teve vamos fazer isso aí, até aquele site ali do Kardecpedia, tá todos os livros do Espiritismo e tá de uma forma muito fácil de entender. Então, sobre a estrutura didática do Livro dos Espíritos. Daí ali, ele percebeu que quando ele leu lá no Prolegômenos, que é uma parte bem bonita da introdução do 1 ao 17, que é o começo, que normalmente a gente não lê, a gente já quer começar nas questões, né? É uma parte bem legal que começa a contar a história, como é que foi, as mesas girantes, o ceticismo, porque o Allan Kardec não acreditava nas mesas girantes, mas com o tempo ele foi vendo na questão da ciência, em observar, viu que as psicografias tinha as assinaturas de gente que já tinha desencarnado, a maioria dos médios eram crianças de 12, 13 anos e traziam os ensinamentos que ninguém teria aqui no planeta Terra. Então, resumindo a introdução é isso. Depois vem Prolegômenos. O Prolegômenos é tipo o Espírito da Verdade, que uns acreditam que seja Jesus ou não, mas ele veio trazer uma mensagem de inspiração e motivação para ele. E ali eu vou falar só uma parte ali, tem um trecho ali, ó. Este livro é o repositório de seus ensinos, dos ensinos dos Espíritos. Foi escrito por ordem, foi feito por ordem, não foi feito de qualquer jeito. Tem o começo até o final, tem um porquê. Ditado de espíritos superiores, depois eu vou dizer o que é os espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito desse sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, e que não tenha sido por eles examinado. Depois de ter feito o Livro dos Espíritos, eles revisaram, né? Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar, que foi o Allan Kardec. A única coisa que ele fez foi
pegar todos aqueles ensinamentos, opa, vou botar aqui, depois a segunda parte aqui, a terceira. E o que ali fala sobre os espíritos superiores? Resumindo bem, claro, aqui está na parte segunda ali, depois eu vou explicar. Nós estamos separados em 3 classes, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Os imperfeitos é onde a gente está na classe ainda, a gente tem inveja, raiva, ódio, ciúme, ganância, várias coisas. Quando a gente sair dessa fase, onde o bem reinar mais sobre o mal, a gente vai estar em espíritos bons. Daí a gente vai chegar nessa parte, espíritos, depois vai passar para espíritos puros. Para chegar nessa fase, é que nem se comparado a anjos, eles estão medianos a mais próximos de Deus. Então os espíritos superiores foram eles que ditaram esses ensinamentos do livro dos espíritos da codificação espírita. Foi o Espírito da Verdade, que dizem que é Jesus, São Luís, Fenelon, tem vários espíritos, o apóstolo Paulo, vários espíritos superiores que veio ditar esses ensinamentos. Aqui eu vou ler só uma parte do começo para não se estender. No item 17, antes do prolegômenos, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esses ensinos comportam são por demais profundos e extensos para adquirir de qualquer modo. Aqui ele fala para a gente estudar num lugar silencioso ou num lugar sério. A gente não pode só ler, a gente tem que ter um grupo de estudo, a gente tem que levar a sério essa doutrina. Resumindo, o que eu quero mostrar aqui, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. Então não adianta a gente falar que estamos numa casa espírita, que eu sou espírita, se eu não faço o que é de fato ser da doutrina espírita, que é estudar o que os espíritos nos ensinam. Então, se eu estou numa palestra espírita, eu tenho que trazer ensinamentos do livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos que eles nos deram, não nossa. Aqui tem outra parte da introdução 1. Como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então a gente sabe que Allan Kardec não fez só um livro. Ele fez o livro dos Espíritos, foi em 1857, daí depois ele revisou, já tinha 501 questões, depois ele fez ele fez 1860 com 1018 questões. Então, em 1800, eu acho que eu tenho aqui para mostrar aqui, ó. Livro dos Espíritos. Daí ele dividiu em 4 partes, né? A primeira parte é sobre, ele vai falar sobre, ele vai dar um complemento dessa parte na Gênese. Então, a primeira parte vai estar bem grande, mas depois ele vai ver que na Gênese, em 1869, ele vai fazer, para dar o complemento. A segunda parte, que é do mundo dos espíritos, da vida espírita, ele vai fazer o livro dos médiuns, que foi em 1861. Isso aqui é tipo a prática, a mediunidade e tudo mais. Na terceira parte, que é a moral, a lei da moral, ele vai fazer no céu e inferno. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é os ensinamentos do Cristo, baseado conforme o Espiritismo nos ensina. A quarta parte, ele vai trazer o céu e inferno. É tipo as desobsessão, que a gente chama os espíritos que sofreram suicídio, então eles vão dar relato do que aconteceu. Os espíritos que se desencarnaram bem, então eles vão dar relatos do que aconteceu. Então, as morais, vai ter 10 leis de Deus, que ele vai nos ensinar, e se tu cumprir essas, vai ter o gozo, que é a alegria. Ou se não cumprir, vai ter a pena, que vai estar nesse livro Céu e Inferno. Então, para começo, vamos começar pela primeira parte aqui, né? Primeira parte. Tá? Aqui. Daí aqui o livro dos Espíritos, objetos de estudo e ordem didática. Primeiro, estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal. A doutrina espírita é isso, é estudar os espíritos com relação a nós. Das causas primárias, que é a primeira parte, e a segunda parte do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é o título da segunda parte e o título da primeira parte. A segunda parte, ele vai estudar as consequências morais que decorrem das relações dos espíritos com o mundo corporal, como a gente age nesse mundo vai interferir aqui ou vai interferir no mundo do espiritual quando a gente desencarnar. Então, das leis morais, consequência, que nem eu falei das penas e gozos, das esperanças e consolações, do céu e inferno.
Aqui eu já falei aqui dos livros comparados ao Pentateuco, né? Mas tem Revista Espírita, tem um livro que é o Espiritismo, mas aqui é o mais famoso, vamos dizer. Aqui é o capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Então começa por essa parte ali. O que ele vai dizer aqui para nós, aqui desse capítulo ali? Ele vai dizer, ele resume em 3 partes ali. Deus, que é a primeira questão, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o que ele quer dizer? Por exemplo, se tu for perguntar qualquer coisa, tu vai responder até chegar a Deus. A gente ainda não sabe muito, né? Por exemplo, o Sol comparado à Terra tem um certo distância. Se tiver mais ou menos, vai esquentar demais ou vai esfriar. O Sol gira na Terra 24 horas, se for mais ou menos vai dar. Então tem uma lei que rege esse universo ali. Se a gente chegar nas perguntas sempre vai chegar a Deus, porque é a causa primária de todas as coisas, né? Então o que Deus fez? Deus criou 2 elementos só, o espírito e a matéria. E desses 2 ele criou as leis que regem o universo. Então Deus, a criação, criou o espírito e a matéria, e depois os seres vivos também. O capítulo de Deus vai ter um monte de questões sobre Deus, quais os atributos de Deus, e vai falar sobre os elementos gerais do universo, espírito e matéria, vai falar da criação, princípio vital. E aqui é também, além desse livro aqui, também é interessante a gente ver, botar a questão 1 no Google, comentário do Espírito Miramês. Então, além da questão que tem no livro dos Espíritos, tem um comentário do Espírito Superior fazendo um texto enorme daquela questão. Então, ali é mais um aprendizado. Tudo que é criado é formado de espírito e de matéria. De todas as criações divinas, o mais importante para o espírito é a dos seres vivos. Esses são os veículos da exteriorização do espírito, suas ferramentas de trabalho e progresso. Neles os espíritos atuam para desenvolver continuamente até atingir a perfeição. Agora podemos estabelecer a ordem dos capítulos. O segundo dos elementos gerais do universo, o terceiro da criação e o quarto do princípio vital. Nesse 4º capítulo, os seres vivos são investigados a partir da existência de um princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, ou qualquer que seja a fonte de onde promane, o princípio esse comum a todos os seres vivos, desde a planta até os homens. Então, o princípio vital é o princípio inteligente, que é os espíritos, que é nós, os seres, o homem. Mas os animais também têm princípio inteligente, porque eles são capazes de raciocinar. Então ele vai falar sobre plantas, ele vai falar sobre os animais também na parte primeira. E aqui, resumindo, ele faz toda uma história sobre o que é Deus, um monte de questão sobre Deus. E os espíritos vão dizer que Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto, de onde não locrareis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar delas, o que delas será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Então aqui ele faz as questões que a gente não fica se preocupando muito o que é Deus. A gente não consegue nem entender muito o corpo, o nosso corpo. Até o espírito a gente não consegue entender. Ele faz tudo um resumo para a gente focar na nossa reforma íntima, na nossa evolução, para a gente passar de espíritos imperfeitos, bons e puros. E quanto mais a gente subir nesse degrau, nessa hierarquia, ali a gente vai conseguindo perceber mais o que é de fato Deus. Mas o estado que nós nos encontramos hoje não é o principal. A gente tem que se preocupar em evoluir. A gente tem que saber que existe Deus, existem os meus amigos espirituais, e a gente tem que cuidar da natureza, cuidar do próximo e tudo isso de fato. Agora vamos para a parte segunda. Deu para entender o que tem na parte primeira, né? A parte primeira vai falar sobre Deus, sobre espírito e matéria. Agora a parte segunda.
Essa parte segunda é a mais grande de todas. Ela vai da questão 71, se eu não me engano, até 613. Então, quase todo o livro está nessa aqui. Então, se tu quiser saber alguma coisa, eu tenho dúvidas sobre como é a vida dos espíritos, como é que acontece lá, como é que é a interação deles para cá, vai na segunda parte e já começa a ler as questões. Então, esse Cosme Massi, ele ficou pensando como é que é esse capítulo ali, ele é baseado em 11 capítulos, e ele queria entender o que é esses 11 capítulos ali, né? Ele queria, por exemplo, ali, ó, aqui, a vida dos espíritos, aqui ele vai explicar um pouco sobre a hierarquia dos espíritos. Foi o que eu falei antes, espíritos imperfeitos, bons, puros, ele vai falar sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, tudo essa hierarquia. Vai falar dos orbes, que a gente começa no planeta primitivo, na época das cavernas, da qual o planeta Terra já passou, depois a gente passa para o planeta de provas e expiações, onde nós estamos aqui, e depois a gente vai passar para o mundo ditosos, mundo celeste, conforme a nossa evolução. O planeta Terra vai passar para o planeta de regeneração, onde o bem e o mal começam a se equilibrar. No nosso planeta, o mal reina sobre o bem. O mal não é só o mal, mas inveja, raiva, ódio também está nesse estado. Então, quando a gente parar de ouvir questões de guerras, questões que a gente escuta, o planeta Terra está começando a evoluir. Então, aqui ele vai falar do quê? A vida dos espíritos, que é o capítulo 1, né? A encarnação dos espíritos. Eu quero saber como é que ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai ver que vai ter 6 relações. As relações do espírito vir para cá, que ele vai botar que é o primeiro procedimento aqui. O primeiro procedimento esse, que é da encarnação dos espíritos, o título. O segundo capítulo aborda o espírito saindo do mundo espiritual para o mundo corporal, isto é, em processo de encarnação. Trata-se, portanto, da primeira das 6 possibilidades anteriores. O título do segundo capítulo é da encarnação dos espíritos. Nele, Allan Kardec estuda o trânsito, a passagem do espírito para o mundo corporal, a ação do espírito sobre o corpo e informação desde a fecundação. Então vai ter tudo questões sobre isso, a encarnação. A gente viu isso no filme Nosso Lar 2, eles preparando o espírito para vir reencarnar. Quem quiser se aprofundar mais nisso, a reencarnação de Segismundo, pesquisa, eu acho que está no livro Missionários da Luz, mas no YouTube tu vê tudo o procedimento. Eles têm que pegar o perispírito e ficar diminuindo, comprimindo. Eles vêm visitar a família, ver como é que está. Então é um capítulo bem interessante, esse capítulo, que é o primeiro procedimento, né? De lá para cá. E depois também tem o segundo, que é daqui para lá. Então, é o desencarne, né? Vai ter esse segundo passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. Então, essa parte aqui, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, vai contar toda a história sobre as questões sobre desencarne, sobre como é que é esse procedimento ali. Dali, depois, o que esse Cosme Massi percebeu? Aqui ele deu uma parada. Ó. Como ele explicou sobre o desencarne, a encarnação, vai acontecer o quê? Desencarne, encarnação, desencarne, encarnação. Então ele vai ter que explicar sobre a reencarnação. Por que desse procedimento? Então ele vai parar aqui no capítulo 4 e vai explicar a pluralidade das existências, que é essa reencarnação. Vai ter tudo questões sobre isso. E ele vai dar mais considerar sobre essas pluralidades das existências. Seria lógico Kardec tratar agora do 4º capítulo, a vida espiritual, a terceira das situações possíveis. Mas não é lógico, ele não faz assim, porque não, na medida em que Allan Kardec estudou as 2 passagens do espírito para os 2 mundos, ele descobre uma nova e muito importante lei natural, a reencarnação. Foi necessário, portanto, interromper provisoriamente o esquema lógico das 6 possibilidades para tratar mais profundamente essa lei. Consequentemente, o 4º capítulo estuda da pluralidade da existência. Nada a importância dessa lei como princípio básico do Espiritismo. Era preciso apresentar a sua fundamentação. Para fazê-lo, Kardec funcionar o 5º capítulo, titulado Considerações sobre a pluralidade da existência. Nele é demonstrado que o princípio da reencarnação encontra apoio nos textos antigos e do Velho e Novo Testamento, na análise racional e dos fatos. 2 das leis situações possíveis
foram até agora. Então, agora a gente viu essa parte, né? Agora a gente vai ver o terceiro caso. O terceiro caso é vivendo no mundo espiritual. Esse vivendo no mundo espiritual, a gente vai estar no capítulo Vida Espírita. Isso. Então, no capítulo 6, vocês querem ver como é que é essa vida dos espíritos, como é que eles agem lá, como é que se eles comem algo, se eles bebem algo, se eles se alimentam, que a gente consegue ver um pouco no filme Nosso Lar. Tudo sobre essas questões aqui da vida espírita. E é um capítulo maior que tem várias questões e é bem interessante para ver. O retorno aqui a terceira, o espírito vivendo no mundo espiritual. O capítulo 6 intitula-se da vida espírita. Nele é estudado com detalhes como o espírito vive no plano espiritual. Todo aquele que tiver o cuidado de examinar as questões desse capítulo perceberá que lá se encontra o mais completo estudo acerca do plano espiritual, de acordo com os conhecimentos da época. Ali vamos encontrar os fundamentos para as obras espíritas que viveram depois por intermédio de diversos médios, descrevendo o mundo espiritual. O espírito vivendo apenas no mundo espiritual se dá o nome de erraticidade. Quando ele está vivendo só no plano espiritual, se dá o nome de erraticidade, que é um intervalo entre reencarnações. Ele vai ter que reencarnar. Então ele vai ficar um tempo lá por aprendizagem ou até por perturbação, mas ele vai chegar um momento que vou ter que reencarnar. Até tu chegar naqueles espíritos puros. Quando tu chegar ali, passar para o último plano, o mundo celeste, não vai ter uma necessidade de reencarnar. Então tu vai estar lá fazendo outro trabalho que a gente nem consiga imaginar. Daí, agora vamos fazer outro. Agora a quarta possibilidade. De volta do espírito à vida corporal. A quarta possibilidade, essa quarta possibilidade é vivendo no mundo corporal. Como é que o espírito age quando está no mundo corporal? Ele encarna, mas tem o véu do esquecimento, ele já não consegue lembrar das coisas. Então, vamos ver como é que acontece essa parte aqui. No capítulo seguinte, encontraremos a quarta possibilidade, o espírito vivendo no mundo corporal. Estamos no capítulo 7, intitulado A Volta do Espírito na Vida Corporal, no qual se investiga a vida do espírito no corpo, o que acontece quando vivemos num corpo, a perda de memória, a genialidade, a invencibilidade, enfim, as limitações que a vida corporal impõe no espírito. O codificador não vai se preocupar com as questões próprias das demais ciências, no que diz respeito ao mundo corporal. Para o espiritismo, o que importa é entender quais as influências que esse mundo exerce sobre o espírito. Então, ele faz dessa parte ali. Então, depois a gente vai ver o oitavo capítulo, da emancipação da alma, a quinta possibilidade. A quinta possibilidade é estando no mundo corporal e interagindo no mundo espiritual. Como é que funciona isso? Dando prosseguimento, vai ser investigado como o espírito vivendo no mundo corporal é capaz de interagir sobre o mundo espiritual. No capítulo 8º, intitulado Emancipação da Alma. Nele se estuda a capacidade que tem o espírito encarnada, a alma, de interagir com o mundo espiritual. Como é que a gente consegue? Toda vez que a gente dorme, nosso espírito sai e vai no plano espiritual. A gente consegue fazer através de projeção astral. A gente tem o sono, o sonho, a letargia, a catalepsia, a dupla vista, é o enxergar o plano físico e o plano espiritual, que nem o Chico Xavier tinha. Estamos na quinta possibilidade das 6 citadas. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos ver qual que é a sexta possibilidade. Agora a sexta possibilidade é a última. Estando no mundo espiritual e interagindo no mundo corporal. Como é que funciona isso? Isso é as obsessões, é o que a gente vê, os espíritos ali perderam entes queridos, estão ficando aqui presos a gente. Então essa é a parte ali. A seguir é investigado o sexto e último estado possível, o espírito vivendo no mundo espiritual e interagindo com o mundo corporal. O capítulo 9 intitula da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É nesse capítulo que vamos entender a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Temos como obsessão a ação dos anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A influência dos espíritos no acontecimento da vida e a ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza, etc., são ali abordados. E daí o capítulo 10º
das ocupações e missões dos espíritos, trata exatamente, é tudo um misto. Então ele faz tudo um resumo no 10º capítulo. E o capítulo 11, ele intitula, vai falar sobre os 3 reinos, estudando o princípio inteligente. Eu vou dar mais uma pressada, porque... Agora vamos para a terceira parte. Então deu para entender o que é a segunda parte, né? Vocês querem saber a reencarnação? É no capítulo, reencarnação aqui, desdobramento, dá tudo bem explicadinho aqui. Agora a terceira parte, ordem didática da parte terceira, das leis morais. Aí ele começa falando que o primeiro capítulo que é a lei, quais são as leis, como praticar as leis. Então aqui é bem legal. As leis morais, as leis de Deus. Então a gente vê no Antigo Testamento as leis de Moisés, né? São 10 também. E o que Jesus veio quando ele veio? Ele veio nos resumir esses 10 mandamentos. Ele falou, não, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Ele resume em 2, porque essa coisa de não matar, não julgar, não parece um Deus, um espírito superior falando, parece uma coisa mais humana, né? Foi para aquela época, mas um amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, aí sim dá para ver que é um espírito superior falando. Então, nesses 11 capítulos, vai falar sobre 10 leis morais. E aqui é muito interessante porque vai nos ensinar o caminho que a gente tem que seguir aqui no plano físico. Então, o que acontece? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. 3. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele vai falar a Deus, a tua interação consigo mesmo e perdoar os outros como a si mesmo. São 3. Então na nossa vida a gente percebe que são sempre 3. É uma trindade, Deus, Espírito e Matéria. Então a gente tem as leis, aqui conta assim, ó. A primeira que é relacionada a Deus é a lei de adoração e a do trabalho. É a nossa relação com Deus através desses dois títulos. Então vai dizer tudo sobre adoração, sobre qual é a forma certa de adorar e tudo mais no trabalho. Depois, para com o próximo, para consigo mesmo. Lei da reprodução, conservação e destruição. Qual que é a lei da reprodução? A gente tem que reproduzir essa é uma lei de Deus, a gente tem que reproduzir. A conservação, esse instinto de ter medo de alguma coisa, sim, é um instinto de conservação e da destruição. Depois, em relação ao próximo, é o que a gente vai viver na sociedade. Então, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e ele sempre resume na última, justiça, amor e caridade. Então, esse capítulo aqui é muito interessante ver, porque todas as questões vocês vão ver sobre a relação em Deus, sobre o teu próximo e como a si mesmo. A gente sempre tem que ter esse foco desses 3 aqui. E daí, como praticar as leis morais? Allan Kardec foi legal que ele deu as leis e ele nos deixou como praticar isso. Então, no capítulo 12 da perfeição moral, vai nos dar todo o ensinamento aqui, os conselhos que a gente pode fazer e tudo mais. Ele é bem interessante ali. Aqui é o que eu falei, né? Lei da adoração, o segundo resume aqui, e o terceiro, todos os 3 comandos. 3 de novo, justiça, Deus, amor, próximo, não, comigo mesmo, e caridade ao próximo. 3 de novo. Como praticar as leis morais, 12º capítulo da perfeição moral, daí ele vai nos ensinar as virtudes e os vícios. E aqui a última parte, mundo dos espíritos, mundo corporal, mundo espiritual, consequências do cumprimento ou não das leis. Capítulo 1, das penas e gozos terrenos, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Então é aquilo lá que eu falei, vai fazer as 10 mandamentos, as 10 leis aqui, tu vai ter um gozo. Não fazer, tu vai ter uma pena. Então aqui está todo o caminho para a gente seguir ali. Então, pessoal, isso era um resumo mais ou menos. Então, quem quiser, tiver disposto a querer participar do grupo de estudo, começa essa sexta-feira. E essa é a doutrina espírita, esse é um resumo do Livro dos Espíritos, se baseando no Cosmo e Massi. E espero que a gente consiga hoje sair entendendo o que tem no Livro dos Espíritos. Então, gratidão.